A ideia da reciprocidade em rede é os vértices eles são indivíduos e as bordas representam interação. E aí a ideia é que os altruístas têm que ficar juntinhos, porque aí eles não deixam os egoístas entrarem. Entendeu? Cada linhazinha é uma interação. Então, uma linha que une o vermelho com o azul está perdendo. Mas uma linha que une o azul com o azul, os dois estão ganhando. Então a ideia é que eles impeçam que os egoístas entrem na malha de altruístas que eles produzem. Essa é uma maneira de você manter o altruísmo. Deixa eu ver. Isso, como ele falou a questão do recíproco, isso se perde muito fácil. Isso. Então se você tiver... Pensando em modelos que não sejam de seleção de grupo. Pensando em modelos que não sejam de seleção de grupo. Assim você consegue manter. Porque esse é um modelo complementar para as outras duas propostas. E aí, depois de ter feito essa revisão das teorias que são tidas como contraditórias, né? Alguns autores como Novak afirmam que elas são na verdade complementares. E aí tem uma coisa que eu esqueci de pontuar, é que a seleção de parentes ela não precisa ser abdicada, né? Ela só precisa ser agregada à seleção de grupo. Porque pense, por exemplo, num ninho de aves, certo? A gente tem interação de parentes ali. A gente tem os filhotes de ave interagindo. E é justamente o fato de eles serem parentes é que permite a composição do grupo. Porque eles vão se manter como um grupo durante um certo período de tempo até eles se dispersarem e formarem novos grupos de filhotes que eles vão gerar. Entendeu? Então a ideia de seleção de grupo é um modelo mais abrangente, que consegue explicar mais situações do que o modelo de seleção de parentes. E aí algumas evidências empíricas para a seleção de grupo, né? Gente, esse trabalho da galinha é maravilhoso, vocês não vão acreditar. Então, as pessoas já selecionam galinhas produtivas há décadas. As pessoas sempre pegam galinhas e vão selecionando a partir de seleção artificial. Pega a galinha que produz mais ovos, seleciona, pega os pintinhos dela que produzem mais ovos, seleciona e por aí vai. A gente tem galinhas com uma taxa de produtividade absurda. Só que como, acho que já tiveram uma apresentação sobre seleção natural, não foi? Existem limites, sacou? Existem como, a palavra é constraints, eu não sei em português como é. Constrangimento, restrição. Restrição, isso, existem restrições evolutivas. Por exemplo, não dá para selecionar um cachorro para ter asa. Né? Por mais que eu faça seleção artificial, eu não vou conseguir fazer o cachorro voar. Porque existem restrições no histórico de desenvolvimento dele que impedem certos tipos de surgimento de padrão. Isso aí tem a ver com a teoria dos atratores. Se quiserem ler depois sobre isso, é bem legal. E aí a ideia é que tivesse chegado num platô a partir de seleção artificial. A gente não conseguia aumentar a produtividade das galinhas a partir de seleção artificial. Aí o que é que alguém teve a ideia? Bora fazer por seleção de grupo. Certo? E aí eles começaram a pegar, ao invés de pegar galinhas com maior produtividade, eles selecionaram grupos com maior produtividade. E o que é que eles perceberam? Que as galinhas que eles tinham selecionado a partir de seleção individual eram escrotas. Elas, tipo, quebravam o ovo das outras, batiam nas mais fracas, nas que estavam em menor estágio de desenvolvimento. Elas eram galinhas extremamente violentas porque elas tinham que garantir a sua produtividade. Sacou? Então, o que a galera fazia? Arrancava bico, arrancava as unhas da galinha e isso diminuía, né, a capacidade dela de se alimentar. E aí, quando a gente começou a selecionar grupos mais produtivos, a gente começou a selecionar galinhas que eram mais tolerantes à presença das outras, que conseguiam lidar com um ambiente estressante do galinheiro. E aí eles conseguiram, né, com esse trabalho, produzir grupos de galinha com a maior produtividade de ovos, grupos de galinha com maior longevidade, as galinhas viviam mais, eram menos estressadas, e por incrível que pareça, elas eram mais resistentes imunologicamente também. Depois eu posso passar um artigo para vocês, se você me dá uma olhada. Tem 2 artigos. E esse daqui é um trabalho de revisão com estudos em laboratório de grupos de seleção de grupo. E aí tem os organismos, né? Quem foi que fez o trabalho e qual foi o traço que eles conseguiram selecionar a partir de seleção de grupo. Aí tem tamanho da população, taxa de canibalismo, taxa de imigração, tem umas coisas bem interessantes aqui. Esse tribónio, esse besourinho, né? O Arabidopsis, essa plantinha bonitinha. E aí tem esse trabalho muito interessante do rato doméstico, que eles conseguiram selecionar comportamento de mating. Do que? De mating? De corte. Ele tá lá de que foi o velho Bota na Geral, para quem conhece. Que esses machos nessa espécie, eles têm um tipo de comportamento que a fêmea é cercada com vários machos. E aí todos os machos tentam reproduzir ao mesmo tempo para que ela não fuja. Então eles têm meio que uma coisa de compartilhar a fêmea.
E aí eles conseguiram selecionar, aumentar a produtividade de grupos, porque eles selecionavam machos que trabalhavam melhor nessa estratégia de bota mais geral. Bom nome para uma teoria. E aí o interessante é que todos os trabalhos eles tiveram resultados significantes, pois os traços escolhidos eles eram influenciados pelas interações entre os organismos. Então a interação ela produzia essa capacidade de aumento da produtividade dos grupos. E esse trabalho de Greenlight, né, de 1990, os dois trabalhos, o interessante é que foi seleção a nível de comunidade e não seleção a nível de grupo, porque eram duas espécies diferentes que estavam sendo selecionadas. E aí tem estudos de campo, né, os primeiros eram estudos de laboratório, e eles pegaram algumas espécies, conseguiram trabalhar com canibalismo, sobrevivência, produção de flores, alocação reprodutiva, produção de frutos, alocação reprodutiva e operários. Enfim, a gente já tem alguns. Então a gente já tem fundamentação empírica, né, para a seleção de grupo, vários trabalhos, já tem revisão sobre isso. E é interessante que vocês prestem atenção nas datas, por exemplo, principalmente daqui, né? A gente tem trabalhos da década de 70, que está aqui, tá vendo? Década de 70, década de 80, enquanto a gente ainda estava no eclipse da seleção de grupo. Então, mesmo com algumas pessoas dizendo que a gente não pode falar disso, tem a galera batalhando para poder trazer essa teoria, né? Tem também com relação aos micro-organismos, né? Os micro-organismos, principalmente, eles têm várias forças de seleção influenciando esses organismos, né? Se a gente pensar a nível do hospedeiro, compõe toda uma população. Se a gente pensar dentro, né? Tem uma comunidade, tem um organismo, tem um gene. E a gente trabalha pouco com isso. E aí tem um exemplo da Metacercaria, que é o parasita que consegue controlar o cérebro de formigas. Todo mundo já conhece essa. O interessante é que o cisto que vai para o cérebro e controla o cérebro da formiga, ele não se reproduz. Então, é um sacrifício que ele faz para poder fazer com que o resto da população que está dentro ali o resto do grupo, né, ele consiga se reproduzir. Então, o indivíduo que vai até o cérebro e controla a formiga para subir na folha e ser comida pela vaca, ele é totalmente altruísta, porque ele não se reproduz mais. Então, a gente tem vários exemplos disso na natureza. É um protozoário. Ele controla o cérebro da formiga, aí a formiga sobe na folha, formiga zumbis. Aí ela sobe na folha e a vaca come. A vaca come, é infectada, faz cocô, e aí o caramujo come o cocô, é infectado também, aí tem uma nova cepa, e aí o cocôzinho do caramujo é comido por formigas, e a formiga fica infectada. E aí um ou mais dos cistos, ele sai, não fica no intestino da formiga, vai para o cérebro da formiga, e ele altera o padrão comportamental para a formiga querer subir na folha. E aí dá início ao ciclo. Mas esse que sobe, ele não se reproduz mais, então ele se sacrificou biologicamente, né? Porque ele diminuiu a aptidão dele para aumentar a aptidão de outros organismos. Tem uma questão também, quem já pegou aqui microbiologia ambiental? Ninguém? Ninguém lembrou? Eu peguei, fui uma chapada já, né? Maravilha. Todo mundo viu biofilme. Todo mundo, a gente já sabe o que é biofilme, né? Biofilme é uma organização de bactérias, protozoários, fungos, enfim, uma diversidade absurda de micro-organismos que eles se estruturam juntos com a produção de uma capa de biofilme e eles começam a interagir como se fosse um microecossistema. E aí ele tem que nem uma associação ecológica, né? Primeiro chegou alguns que criam um substrato e aí outros vão se agregando, eles formam um complexo de organismos com uma diversidade extremamente alta e aí quando está numa certa dinâmica eles começam a produzir esporos para ocupar outros locais. E aí se você pensar, né, o biofilme ele tem um comportamento de unidade de seleção. O biofilme serve para um bocado de coisa, para filtragem de água, já tem cárie, né? A gente já trabalha com isso. Então talvez utilizar a seleção de grupo pode nos ajudar a aplicar a enorme diversidade de funções que os biofilmes podem ter. Eu vi até um trabalho sobre filtragem de água. Pegar biofilme e passar assim na água e ele filtrar a água, tirar as impurezas.
E aí, se a gente trabalhar com seleção a nível de grupo, né, pegando o exemplo das galinhas, a gente pode selecionar muito melhor as características do que a gente tentar selecionar cepas de bactérias, né? Porque não adianta selecionar uma cepa de bactéria que consiga filtrar água, porque ela tem que interagir com as outras bactérias e o processo de interação é que vai produzir o que eu quero. Que aí eu tenho um novo nível de organização que é o biofilme. Mas é comunidade também, né? Aí já é comunidade, aí não é grupo. Aí é seleção a nível de comunidade. E aí, apresentando para vocês o projeto do qual eu faço parte, né? Luquinha já está cansado de ver. Luquinha já está cansado de ver, né? Essa apresentação dos projetos. O meu projeto é sobre... Errei tudo, ó, velho. Era ao contrário. Pô, gente, eu fiz isso daí 2 horas da manhã, então não reclamo. Eu não sou esse não, viu? Eu sou o segundo. Esse daí é o de Lívia. Cortou o cabelo, eu cortei o cabelo. Fiz mudança de sexo. E emagreceu. Não, Lívia é mais nada do que o primeiro projeto é sobre a controvérsia sobre a seleção de grupos e a conversão de Edward Wilson, movimentos e contra-movimentos de um político atual. Eu vou mostrar um pouco mais sobre esse projeto mais à frente. Evolução da socialidade, métodos de socialidade e seleção de múltiplos níveis, que é o meu projeto, que a gente está tentando adequar essa perspectiva de evolução para justificar a evolução de socialidade, porque tudo que a gente tem é baseado em seleção de parentes, hoje em dia. Modelos de seleção em múltiplos níveis para explicação evolutiva do altruísmo celular e do mimetismo apoptótico em parasitas. Eu falei um pouco sobre isso, né, no decorrer da apresentação. E aí é um grupo interdisciplinar, né, tem várias pessoas, Charles, daqui, né, Diogo Maia, que é um geneticista de populações de São Paulo, e o do Japiaçu, que é o matriarca aqui desse matriarca. Matriarca é Valeu. Também ele não está ouvindo. Tem Uli, para quem não conhece, que é um pós-doc que está aqui na UFBA também. Tem Mark Borrello, pesquisador americano, que trabalha também com seleção de níveis, né? E tem o pessoal da Fiocruz, que está contribuindo com a gente também. E aí esse projeto da controvérsia de Eduardo Wilson, é que o Wilson, as pessoas acreditavam que ele é o cara que defendia a seleção de parentes, né? E aí agora, em 2010, ele lançou um artigo com Nova Kitarnita, que é sobre a evolução da sociedade, e que ele defende seleção de grupo. E aí aconteceu. O interessante é que escreveram uma resposta para ele, que se chama A Teoria do Fitness Inclusivo e a Socialidade, que é uma resposta ao artigo dele, que tem mais de 100 autores, são 101 autores na resposta, né? Então a gente observa que as pessoas estão totalmente contra a teoria de seleção de grupo, né? Então tem um movimento de resistência muito forte na comunidade acadêmica com relação a essa teoria, né? A gente não passou pelo eclipse ainda. Então as pessoas ainda abraçam a seleção de parentes como se fosse a teoria capaz de justificar todos os comportamentos altruístas de cooperação. Ô gente, cá entre nós, eu duvido que a maioria dessas pessoas tenha escrito esse artigo, né? Elas leram e assinaram essa questão de peso de apoio, né? Inclusive eu tô ali, tava lá na lápide pedindo pra assinar. Tirando porque era muita gente. Tem algumas pessoas conhecidas ali, por exemplo, Paul Sherman, que é o cara que trabalha com a evolução de socialidade. Não no lugar. Mas eu sei que ele trabalha com socialidade, você tá jogando verde, né? Eu mesmo, pô. Cadê? Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas conhecidas ali. Eu não vou ficar dando todos os nomes. Trini Build trabalha com aranhas, com as minhas aranhas, né? Eu queria a orientação dela também, não posso, porque eu tô trabalhando com uma prática que ela não gosta. O que mais? Batista também. Batista, sim, Batista com certeza. Enfim, né? São 103 autores de extremo peso, né? Na sociedade acadêmica. Mas a gente tem outros que são pessoas extremamente fodonas que também estão trabalhando na seleção de grupo, né? David Sloan Wilson, Eduardo Wilson, que é um cara das formigas e da teoria de biogeografia de ilhas, que é um fodão. Martin Nova, que também é muito bom, Samir Okashi, que trabalha com modelagem, também é muito bom. E as pessoas aqui na UFBA também estão abraçando essa causa, né? Japiaçu, Chamel e eu também. Bom, gente. Era isso. Envie o material. Eu vou, porque assim, tem um livro que é absurdamente bom sobre isso.
que é o Under Orders. Se vocês Só tem quiserem. em inglês, né? Você não tem nenhum material em português. Ele fala francês também. Se tiver em francês, já estou dominando. Depois da terceira aula. Depois da terceira aula, já sabe tudo. Enfim, envie o material para Wanderson, que Wanderson compartilha para a gente ter Vou mandar os artigos. Mesmo que seja em inglês, o desafio. Gente, o livro e tem um livro para tirar a chave também, se vocês quiserem, o Under Orders. Tem Eu sempre fiquei na dúvida de qual a diferença de seleção de grupo para seleção de parênteses. Eu não consigo entender. Basicamente é o seguinte, ó, a ideia de. Tem mais cabelo. Lucas, se você quer gravar para postar no YouTube, aí você deixa o link lá no meu Face, por favor. Bom, a principal diferença, assim, é uma perspectiva do que é que está importando, qual é a aptidão que está importando. Para a seleção de parentes, o que importa é sua aptidão inclusiva. O que é aptidão inclusiva? É o meu fitness, mas os fitness dos meus parentes. A seleção de grupo, pensando, acho que é mais simples explicar isso em teoria dos sistemas. Você conhece a teoria dos sistemas, né? Não, me diga qual é a teoria do sistema que você conhece. A teoria dos sistemas é basicamente que elementos que interagem produzem um padrão e eles produzem um sistema. Isso você compreende, né? Existem formas de você classificar um sistema, certo? Normalmente, a organização do sistema, como é que os elementos interagem entre si, quais são os padrões que eles produzem, é uma forma de você descrever o sistema, não é? O que acontece com a seleção de parentes é que ela não trabalha com a descrição do processo, da organização do sistema. Ela só trabalha com o resultado final, que é o fitness, sacou? Dessa característica da população, o fitness médio dessa característica dessa população. Então ela não avalia o processo evolutivo que gera esse padrão. Ela só lida com o padrão, com o resultado do processo. A seleção de grupo, ela lida com a estruturação do sistema, entendeu? Então a população tem que estar organizada em grupos, os grupos eles têm que se fusionar em novos grupos, alguns têm que se distribuir. Na verdade, seria o porquê mais porque ambiental, seria mais o como é que tem esse resultado, entendeu? E aí, se você quiser depois, Mas o objetivo é o mesmo, seria explicar a evolução do algoritmo. Só que aí, como eu falei, né, a seleção de parentes ela é menos capaz de explicar. Não, ela explica o algoritmo bem, sacou? Só que ela tem uma referência ruim. Porque muitas das coisas, capacidade de inferência. Porque muitas das coisas que a gente esperava que fosse consequência da seleção de parentes não acontece. Eu adorei a sua piadinha da estação da Lapa, viu, Jonas? A piadinha da estação. Eu achei digna. Eu vou fazer e vou dizer que foi minha. Nas próximas apresentações eu E vou falar. assim se faz ciência. Eu adoro ciência. Acho que